Olá pessoal, sou Daniel Lopes, esse é o canal Direito para Concursos, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar a respeito dos livros obrigatórios, uma matéria aí essencial para o seu estudo de escrevente do TJ de São Paulo. Então, não esquece aí de já ativar o sininho, de deixar o seu joinha e assista a aula até o final, porque é uma aula muito importante, tá? Às vezes você está com alguma dúvida aí, você ainda precisa estudar melhor o assunto, não deixe então de assistir até o final, porque realmente é um assunto importante, existe a possibilidade aí de cobrança na sua prova dentro dessa sessão aqui, dentro dessa subseção em específico. Mesmo a aula sendo um pouquinho mais longa, eu recomendo muito que você assista até o final desse vídeo. Então, deixa o seu joinha, tá? Ativa o sininho também para você receber notificação dos nossos vídeos, e a gente tem postado vídeos direto, quase todos os dias aí a gente tem colocado vídeos novos, e daqui a pouco a gente já vai estar finalizando aí todas as matérias do seu edital, tá? Ainda falta um pouquinho, mas a gente aí diariamente está se atualizando. Então já vamos para a aula lá e eu espero que você goste bastante aí do nosso conteúdo. Bom estudo! Vamos lá, pessoal. Hoje a gente está entrando agora na seção 6, uma aula de extrema importância que a gente vai falar dos livros e classificadores obrigatórios, tá? Extremamente importante. Subseção 1, os livros obrigatórios. Artigo 63. Os ofícios de justiça, em geral, possuirão os seguintes livros. Vamos lá, quais são esses livros? Visitas e correições. Ok, visitas, correições. Tentem memorizar todos esses livros, tá? São de extrema importância. Protocolo de autos. Aqui, protocolo de autos significa aquele livro em que diz quais foram os protocolos, né? O que entrou ali de novos feitos. E papéis em gerais, aí qualquer documento que entre, que às vezes não é protocolo de processo, tá? O 3 foi revogado. O 4, registro de feitos administrativos. Então, nós temos aqui com relação aos judiciais, com relação aos administrativos também. Documentos aqui são os papéis em gerais. Visitas, correições. Registro das decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Com relação aos processos administrativos, aqui as decisões terminativas. E os pertinentes à corregedoria permanente, previstos no artigo 23, quando for o caso, e no que couber. Tá? Então, tente memorizar esses livros aqui, é de suma relevância. O artigo 64, os ofícios de justiça manterão também, aqui também são os livros, tá? Então, primeiramente aqui são os registros, são esses livros aqui também, e o 64 são esses outros livros aqui, que também têm extrema relevância. Então, livro de cargas de mandados, carga de mandado, fazer carga significa que realmente carregar aquele mandado, é levar aquele mandado. Então, quando aquele mandado, vamos dizer ali um mandado de citação, alguma coisa, o oficial de justiça vai lá fazer aquela citação, é necessário então que esteja sempre registrado ali tudo o que foi feito, esses mandados aí. Tá? Então, livro de carga de mandados, salvo se as respectivas varas forem atendidas pelas seções administrativas de distribuição de mandados. Então, se tiver ali um local que é específico para a distribuição de mandados, significa que aquele ofício de justiça não tem essa atribuição. Se ele não tem essa atribuição, não é necessário que ele mantenha esse livro de carga de mandados. 2. Controle pela utilização de livros, de folhas soltas ou outro meio idôneo da remessa e recebimento de feitos aos tribunais. Então, é necessário aqui haver um controle. E ele fala aqui pela utilização de livros de folhas soltas ou outro meio idôneo, pode ser então alguma outra forma que seja justa ali, que seja permitida, né, da remessa e recebido de feitos dos tribunais. Então, é muito comum aí, então, quando um processo sobe ali para a segunda instância, ou então quando ele retorna, tudo isso precisa também estar registrado, precisa haver um controle sobre isso. Até que seja implementado no sistema informatizado oficial o controle eletrônico. Controle do horário de entrada e saída, por intermédio do livro ponto, aqui com relação aos servidores, tá? É necessário haver esse tipo de controle, é um controle de ponto.
ou do relógio mecânico, caso existam servidores não cadastrados no sistema de ponto biométrico. A regra aqui é o ponto biométrico, se não tiver, é necessário que ache-se livro de controle de horário. Livro de registro geral de feitos, com índice se não estiverem integrados ao sistema informatizado oficial. Lembre-se que agora a regra é o sistema informatizado oficial, no entanto, se não houver, é necessário que haja esse livro de registro geral de feitos, tá? Já não é mais a regra essa. Livro de registro de sentença, salvo se cadastrada no sistema informatizado oficial, também aqui novamente, se não tiver o sistema informatizado oficial, esse cadastro lá, é necessário que ele seja registrado no livro de sentença, com assinatura digital ou com outro sistema de segurança, aprovado pela Corregedoria Geral da Justiça e que também impeça a sua adulteração, sua modificação. Artigo 65. Nos ofícios de justiça integrados ao sistema informatizado oficial, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições formalizar-se-ão exclusivamente pelas vias eletrônicas. A regra aqui, lembre-se sempre que a maioria agora dos registros, dos livros, eles têm sido extintos, muitos deles têm sido extintos. Mas é necessário ainda que você memorize aí quais que estão constando na lei, quais estão constando nas normas, para você não cair aí numa pegadinha de prova, tá? Então tome muito cuidado com isso. No entanto, ele diz que nos ofícios que são integrados já ao sistema, os registros de remessa e recebimento de feitos e petições, eles são feitos pelas vias eletrônicas. Remessa significa remeter, tá? É mandar para outro local, e recebimento é quando ele retorna, quando você recebe novamente aquele processo. Os livros em geral, inclusive de folhas soltas, serão abertos, numerados, autenticados e encerrados pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado para este fim processo mecânico de autenticação previamente aprovado pelo juiz corregedor permanente, vedada a substituição de folhas. Aqui ele fala que os livros eles serão abertos, isso é, então eles iniciam em algum momento, é necessário ali um termo de início, né, do livro em si. Então, naquela primeira página ali, precisa estar dizendo, olha, esse livro está sendo aberto na data tal e início de folha tal. Numerado, então precisa conter os números. Ele fala que, inclusive, os de folha solta. Os de folha solta são aqueles que você pode estar destacando as folhas. Existem aqueles livros que são folhas sequenciais, que não pode destacar, e existem os de folha solta, que é como se fossem aqueles fichários, né? Então, inclusive, esses fichários, eles serão abertos, serão também numerados. Autenticados significa dizer que eles precisam ter ali uma assinatura, alguma coisa, uma rubrica dizendo que eles são verdadeiros, e também são encerrados. É necessário que haja ali um termo de encerramento do livro pelo escrivão judicial, sempre na mesma oportunidade, podendo ser utilizado para este fim. Processo mecânico de autenticação significa dizer que é uma assinatura digital ou então um carimbo, alguma coisa assim, que seja um processo já mecânico de autenticação. E é vedada a substituição de folhas, tá? Aí é vedada essa substituição para manter sempre a autenticidade ali, senão o livro ele perderia sua confiabilidade, já que existe ali uma substituição de folhas, isso não é possível. As folhas soltas, uma vez completado o uso, serão imediatamente encaminhadas para encadernação. A regra aqui, depois que terminou isso daí, essas folhas elas são todas juntadas e faz-se ali um caderno delas. O livro de visitas e correições será organizado em folhas soltas. Tomem sempre cuidado quando ele fala a respeito de um livro aqui específico, tá? Ele fala aqui que é organizado em folhas soltas, então uma informação relevante. Iniciado por termo padrão de abertura, esse é o normal, começa aqui com um termo de abertura, e ele fala inclusive onde é disponibilizado, ele fala no portal da Corregedoria, modelos e formulários, e é lavrado pelo escrivão e formado gradativamente pelos originais das atas de correções. Então, o que contém aqui no livro de visitas e correições é exatamente isso daqui. Atas de correições e visitas realizadas na unidade, devidamente assinadas e rubricadas pelo juiz corregedor permanente, escrivão e demais funcionários da unidade.
Parágrafo 1º, os originais de atas que formarão o livro de visitas e correições serão numeradas e chanceladas pelo escrivão judicial após sua anexação ao livro original das atas, essas atas que a gente viu aqui agora, elas serão numeradas como os outros, a gente já viu que necessariamente eles precisam ser numerados, chancelados ali é um processo de autenticação também, então é necessário que elas passem por esse processo. O livro de visitas e correições não excederá 100 folhas, olha aqui, atenção a essa informação, eles não excedem 100 folhas esses livros. Salvo determinação judicial em contrário, ou para manutenção da continuidade da peça correcional, digamos ali que tem uma ata de correição e ela acaba sendo muito longa, então já está ali na página 80 e é uma correção de 25 páginas, por exemplo, então não faria sentido terminar em 100 páginas e depois abrir um outro livro para 5 páginas somente, então nesse caso seria permitido, aqui é uma exceção, ele fala que podendo neste caso ser encerrado por termo contemporâneo à última ata, com mais ou menos folhas. É possível, então, que ele encerre no momento ali daquela última ata anexada ao livro. Tá? Como a gente falou, chegou ali na página 105, ele vai lá e finaliza, mesmo que tenha mais folhas, não tem problema. E também, caso tenha menos folhas, também, caso você perceba que irá exceder em muito ali, já está em 98, não faria sentido começar uma nova ata, também pode ser encerrado com menos folhas, é isso que ele está falando aqui. Artigo 68, o livro protocolo de autos e papéis em gerais, agora mais um livro, vamos ver o que ele fala especificamente desse. Livro protocolo de autos e papéis em gerais, com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza, e o movimento do ofício de justiça. Destina-se ao registro da entrega, olha aqui, ele fala a respeito do quê? Registro de entrega ou remessa que não impliquem devolução. E, excepcionalmente, para o uso estabelecido no artigo 69, parágrafo 3º, a gente vai ver o que fala o 69, parágrafo 3º. Tá? Então, vamos lá, ele fala com tantos desdobramentos quantos recomendem a natureza. Significa dizer aqui que esse livro ele pode ter ali desdobramentos, ele pode ter separações para informar de uma forma mais exata ali como é feito esse protocolo. E também ele deve informar aqui os movimentos do ofício de justiça, né? Então pode haver separações com relação à natureza e com relação ao movimento do ofício de justiça. Destina-se ao registro da entrega ou remessa, que não impliquem devolução. É para isso que então serve esse livro protocolo de autos e papéis em gerais. Significa dizer ali, você recebeu algum papel, alguma coisa, e ele não implica numa devolução. Então, no momento que foi protocolado ali, ele simplesmente é protocolado e não tem ali uma devolução com relação àquilo, é simplesmente para correr o processo. Vamos no 69, a carga e descarga de autos. Fazer carga significa tomar para si o processo e a descarga significa devolução do processo. Entre os usuários internos do sistema informatizado oficial serão feitas eletronicamente e controladas exclusivamente por intermédio do sistema, onde serão registrados obrigatoriamente no campo próprio o envio, o recebimento e a devolução, com indicação de data e de usuário responsável por cada ato. Digamos aqui, então, que um servidor faça lá uma abertura, né, abriu concluso para o juiz. Então, essa abertura concluso para o juiz ela é feita e controlada somente pelo sistema. Então, o próprio sistema informatizado vai dizer lá, aberto conclusos ao juiz. Tá? Isso daqui tudo interno. Depois o juiz, quando ele vai fazer ali o despacho, isso daqui também ele já vai depois atribuir o processo diretamente, então, para o recebimento do próprio servidor, e tudo isso aqui é controlado de forma interna. Seria uma carga e descarga entre usuários internos. Não é necessário que isso daqui esteja cada vez sendo ali certificado de alguma forma, ele é feito de forma eletrônica. Não é necessário que haja ali
essa informação em algum livro, tá? Então não tem essa necessidade, em razão já do sistema informar isso. Para os usuários externos, vamos observar como é diferente para os usuários externos. Ele fala que Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradorias, etc. As cargas serão efetuadas no sistema informatizado e terão recebimento automático. Aqui com relação a esses, né? Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria, devendo ser impresso o relatório da carga em 2 vias, para que haja o lançamento efetivo do recebimento pelo destinatário, com posterior arquivamento. Aqui, percebam a diferença, ele fala que é necessário um arquivamento no classificador previsto no artigo 75, inciso 7º, ou juntada aos autos. Perceba aqui a diferença para os usuários externos com relação aos usuários internos. Poderá o juiz indicar servidor autorizado a receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Poderá o juiz indicar servidor autorizado, percebam, o juiz pode deixar ali um servidor autorizado para receber no sistema informatizado as cargas de autos remetidos à conclusão. Então, é possível ali que, no momento em que é feita a conclusão para o juiz poder despachar, poder decidir, é possível que um servidor faça isso por ele. Simplesmente coloque ali, olha, recebido para decisão, né? Concluso para decisão. Não é necessário que o juiz em pessoa faça isso. Em caso de indisponibilidade do sistema informatizado, então o sistema está fora do ar, por exemplo, trata-se de uma indisponibilidade, as cargas serão registradas no livro protocolo de autos e papéis em gerais. Perceba aqui, então, uma utilização do livro protocolo de autos e papéis em gerais, que não é uma utilização ordinária, é uma utilização excepcional. É uma exceção aqui de utilização, que é quando está indisponível o sistema informatizado. Percebam aqui que normalmente não é necessário fazer esse lançamento, mas como está indisponível, é necessário lançar ali no livro protocolo de autos e papéis em gerais. Restabelecido o sistema, será feito o registro da carga no sistema para controle, anotando-se no livro. Posteriormente, então, realiza o cadastro do sistema. O livro de carga de mandados poderá ser desdobrado em número equivalente ao dos oficiais de justiça em exercício, destinando-se um para cada qual. Vamos dizer ali que em um ofício de justiça tenha 5 oficiais de justiça. Então, é possível ali que faça um livro para cada um dos oficiais de justiça, livro de carga de mandados. Parágrafo único, serão também registrados no livro de carga de mandados. O que mais vem aqui para o livro de carga de mandados são as petições, que por despacho judicial sirvam como tal. É possível ali que o juiz no próprio despacho já diga, olha, esse despacho ele serve também como mandado já de citação, como mandado de intimação. Então, o oficial de justiça ele vai utilizar do próprio despacho do juiz para realizar a comunicação do ato processual. Em razão disso, seria essa petição, ele já serve como a petição aqui para ir para o livro de carga de mandados. Artigo 71. Todas as cargas receberão as correspondentes baixas. Então, se a pessoa fez carga, é necessário ali que essa carga seja baixada. Então, se ela pegou um processo, é necessário que ela devolva o processo. É isso que ele está falando. Receberão as correspondentes baixas, assim que restituídos os autos ou mandados, na presença do interessado sempre que possível ou por este exigido. Aqui ele está falando que, primeiro, se a pessoa pegou um processo, é necessário que ela devolva. Se ela devolveu, ela vai lá e vai primeiramente assinar que pegou, depois vai assinar que devolveu, na data de devolução. E com relação ao mandado, a mesma coisa, o oficial de justiça pegou o mandado para poder cumpri-lo, para poder ir entregar para a pessoa que vai ser citada, por exemplo, ou vai ser intimada, e posteriormente é necessário que aquilo também seja registrado, que aquele mandado já foi cumprido. É isso que ele fala, que é a carga tanto de autos quanto de mandados, elas receberão a correspondente baixa. E na presença do interessado sempre que possível ou por este exigido. Parágrafo único. Quando não utilizada a carga eletrônica, será lançada certidão nos autos.
A carga eletrônica é aquela que é feita automaticamente ali pelo sistema. Se ela não for realizada pelo próprio sistema, ela vai ser lançada uma certidão nos autos, no processo físico, nos autos físicos, mencionando a data da carga. Olha aqui o que é importante para uma carga, né? A data da carga e a data da restituição também. É necessário que nessa certidão de carga dos autos esteja constando a data da carga e a data da restituição, de acordo com os assentamentos do livro protocolo. De acordo com os assentamentos significa dizer que de acordo com os registros, de acordo com os registros do livro protocolo, os dois precisam estar falando a mesma língua. 72. O livro registro de sentenças formar-se-á pelas vias emitidas. Agora a gente está falando a respeito do livro de registro de sentenças. Você vai lembrar aqui que não é necessário em todos os casos ter esse livro, no entanto, vamos entender aqui o que contém esse livro de registro de sentença. Ele formar-se-á pelas vias emitidas para tal fim, numeradas em série anual renovável. Então, 1/80, 2/80, né? Então, ele fala a respeito do ano. Então, é a primeira de 2021, é a segunda de 2021 e assim por diante. A sentença 3 de 2021 e assim por diante, tá? E elas precisam ser autenticadas pelo escrivão judicial. Significa dizer aqui que o escrivão judicial vai dizer que realmente é autêntica aquela sentença, ela realmente consta no processo, o qual certificará sua correspondência com o teor da sentença constante dos autos. Perfeito? Ele vai dizer que é verdadeira aquela sentença e que ela realmente está constando nos autos. O registro previsto neste artigo far-se-á em até 5 dias após a baixa dos autos em cartório pelo juiz. Em até 5 dias, aqui, depois que o juiz já deu baixa naquele processo, ele já sentenciou, é necessário que esse registro seja feito. É um prazo aí para o cartório, para o ofício de justiça estar atuando. A decisão relativa a embargos de declaração e há que liquidar a sentença condenatória civil. Então, para esses dois casos, embargo de declaração e liquidação de sentenças condenatória civil, proferida no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, serão averbadas ao registro da sentença embargada ou liquidada. Olha aqui, elas vão ser averbadas, isso é, elas vão ser registradas, vão ser colocadas junto ao registro da sentença embargada ou liquidada. Então, digamos aqui que houve uma sentença e alguém entrou com embargos de declaração e essa decisão relativa ao embargo de declaração, ela vai ser anexada ali àquela sentença, tá? Já que elas tratam ali a respeito da mesma decisão. Simplesmente seria uma confirmação ou algum tipo de retificação com relação à sentença. E da mesma forma que, digamos que houve uma sentença e essa sentença precisa ser liquidada, isso é, precisa ser tornada líquida. Então, vamos dizer ali que o juiz condenou algum certo valor que precisava ainda passar por algum tipo de confirmação quanto ao valor exato, significa liquidar a sentença, para decidir exatamente o valor, então também está relacionada à mesma sentença. Se os dois estão relacionados à mesma decisão, elas precisam ser anexadas juntamente ali, então trata-se de uma averbação. Parágrafo 3º, decisão que liquidar outros títulos judiciais, será registrada no livro de sentença, porquanto impossível. Neste caso, a averbação. Como nesse caso aqui ele diz que não é possível a averbação, porquanto significa porque, então por que é impossível? Neste caso, a averbação. Com relação a esses outros títulos executivos judiciais, então aqui ele fala sentença penal condenatória, ele deu um exemplo, elas são registradas no livro de registro. Percebam aqui que há uma distinção com relação à averbação e registro. A averbação seria ali uma anexação, seria ali uma retificação com relação à forma como tinha sido anexada a primeira sentença. Com relação ao registro, trata-se aqui de um novo
um novo registro, né? Então entra ali com uma nova a averbação, é necessário que haja um registro e dentro desse registro possui ali uma averbação. Aqui ele diz simplesmente que há o registro. Então existem essas duas hipóteses aqui com relação à primeira ali que ele fala apenas de embargos de declaração. Aqui então embargos de declaração e liquidação de sentença civil. Tá? Com relação aqui ao registro, ele trata dos outros títulos executivos judiciais. Todas as sentenças terão seu teor integralmente registrado no sistema informatizado oficial. Olha aqui, ele fala do teor integral, que precisa estar registrado inteiro o teor no sistema informatizado oficial e no livro tratado neste artigo. O registro da sentença com indicação do número de ordem do livro e da folha em que realizado o assento será certificado nos autos na última folha da sentença registranda. Então, na última folha da sentença, ele vai ter que dizer lá, vai ter que estar ali certificado em que local que ele está registrado. Então, o registro da sentença com indicação do número de folha, de ordem do livro. Então, é aquilo que a gente falou, então é a sentença 1/21, livro de sentenças e folha tal, folha 5, por exemplo. O registro da sentença ele precisa estar em que realizado o assento será certificado nos autos. Então, vai haver ali uma certidão no processo dizendo, olha, essa sentença ela está registrada lá no 1/21, livro tal, folhas tal, na última folha da sentença registranda. Sentença registranda foi a sentença que foi registrada. As sentenças cadastradas no sistema informatizado oficial com assinatura digital ficam dispensadas da funcionalidade do registro, bem como da elaboração de livro próprio e da certidão prevista no parágrafo 5º deste artigo 6. Percebam aqui, sentença cadastrada no sistema informatizado oficial com assinatura digital ficam dispensadas, tá? Então não precisa haver esse registro, bem como a elaboração do livro próprio e da certidão. Então ele não precisa de nenhuma dessas providências aqui, nem ser registrada e também não precisa da certidão aqui que a gente falou no parágrafo 5º. Aqui ele fala deste artigo, né? Então esses 6 aqui pode descartar. Parágrafo 7º. Aplicam-se as disposições deste artigo no que couber às decisões terminativas proferidas em feitos administrativos. Então, com relação aos feitos administrativos, segue-se a mesma lógica aqui, eles precisam ser registrados. Se tiver ali no próprio sistema informatizado, não é necessário que haja esse registro. Então, tem a mesma lógica aqui de tudo que a gente falou até agora. Parágrafo 8º. Registra-se como sentença a decisão que extingue o processo em que houve estabilização da lide. Então, extinção de processo em razão de estabilização da lide. Então, é uma lide ali que se estabilizou. Ele vai ser registrado como se fosse uma sentença. Atenção aqui ao parágrafo 8º. Manter-se-á rigoroso controle sobre os livros em geral, incumbindo-se o juiz corregedor permanente de coibir eventuais abusos ou excessos. Aqui, atenção a um rigoroso controle com relação a esses livros, tá? É o que mantém aí o registro, mantém toda a organização, inclusive são esses livros aqui, passam pelas correições também, são livros relevantes, tá? Os livros em andamento ou finalizados ou findos serão bem conservados, ok? Bem conservados em local adequado e seguro, dentro do ofício de justiça, devidamente ordenados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados. Ok? Muito importante esse tipo de organização. O desaparecimento e a danificação de qualquer livro serão comunicados imediatamente. Percebam que quando eles desaparecem ou são danificados, eles precisam ser comunicados imediatamente ao juiz corregedor permanente. A sua restauração será feita desde logo, sob a supervisão do juiz e à vista dos elementos existentes. Vamos dizer ali que haja algum livro e
ele possui geralmente algum lastro ali eletrônico, alguma coisa, então se esse livro desapareceu é necessário que haja sua restauração o quanto antes. Após revisados e decorridos 2 anos do último registro efetuado, os livros de cargas de autos e mandados, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo pelo escrivão judicial, poderão ser inutilizados. Aqui a gente já está falando a respeito de descarte desses livros. Então eles já foram revisados e já passaram 2 anos desde o último registro nesses livros de cargas de autos e mandados. Então, desde que reputados sem utilidade para conservação em arquivo, poderão ser inutilizados mediante prévia autorização do juiz corregedor permanente. A autorização consignará os elementos indispensáveis à identificação do livro e será arquivada em classificador próprio, com certidão da data e da forma de inutilização. Então, essa autorização ela vai ser arquivada, tá? É isso que ele está falando, ele não está falando que o livro em si vai ser arquivado, ele fala que a autorização consignará os elementos indispensáveis. Então, essa autorização precisa dizer exatamente qual é o livro, né, que está sendo descartado, precisa trazer os elementos indispensáveis à identificação, e ela vai ser arquivada em classificador próprio com certidão da data e da forma de inutilização. Então, de que forma foi inutilizado. Tudo isso vai constar ali na autorização, tá? E na certidão também. Então, estamos finalizando por aqui. Já deixa o seu joinha aí no nosso vídeo, se você acompanhou esse vídeo até o final com a gente. Você com certeza aí já aprendeu bastante a respeito dos livros obrigatórios, uma matéria essencial para o seu concurso de escrevente. Então já deixa o seu joinha, deixa aí o comentário se você gostou, não gostou da aula. A aula um pouquinho mais longa hoje, mas a gente pelo menos já finaliza esse conteúdo a respeito dos livros obrigatórios aqui, tá? Então, também ativa já o seu sininho aí para você poder receber notificação de todos os vídeos que a gente tem postado. A gente tem colocado bastante conteúdo, então não deixa aí de nos prestigiar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.